Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite também, foi gostoso. Boa noite. Meus queridos amigos, amigas, irmãos em Cristo, que o Senhor nos abençoe e nos envolva sempre na sua luz e em suas bênçãos. Que assim seja. Amém? Amém. Amém, Senhor. Amém. Bem, hoje o tema: ninguém pode dar o que não tem. A não ser que seja mágica, né? Parece tão óbvio, não? Alguém aqui pode me dar algo que não tem? E por que a gente vive cobrando isso nos nossos relacionamentos? Eu não digo relacionamentos amorosos apenas, não. Relacionamentos em casa, com a família. A gente cobra um comportamento de um irmão, de uma irmã, de forma que ele ainda não adquiriu maturidade para agir da forma que estamos exigindo. Como isso causa confusão em nossas vidas? Essas exigências fazem parte também do nosso dia a dia, fora do lar, no trabalho. A gente sai para se divertir e parece que no meio de uma conversa há um desentendimento. E aí, principalmente se for falando de política, a amizade vai embora. É incrível. Eu estou falando porque esses dias eu fiz uma postagem em uma das redes sociais, no Instagram. E é uma pessoa que eu admiro muito, um filósofo, um teólogo, Leonardo Boff. E já em seguida recebi questionamentos porque eu estava postando uma foto com ele, afinal de contas. Ele era de um partido assim, assado, apoiava o ex-presidente, isso e aquilo. Eu não discuto política, principalmente em redes sociais. E eu não deixo de admirar um ser humano porque ele pensa diferente de mim. Gente, nós vivemos num mundo que vive a diversidade. Aliás, a proposta do nosso Criador em nos colocar tudo na mesma barca é essa. É aprendermos com as diferenças. E isso exige de nós o desenvolvimento de uma grande virtude, que é a tolerância. Aos outros, queremos que eles nos compreendam, nos entendam, nos aceitem. Do jeito que eu sou, eu nasci assim, eu vou ser sempre assim, Gabriela, lá, né? Não. E eu? Não tenho que aceitar, não, os outros como são? É difícil. É. Para isso temos escolhas. O livre-arbítrio. Você escolhe criticar, bater de frente, discutir, ou escolhe algo que às vezes fala muito mais alto, que é o próprio silêncio. Silenciar, calar, respirar, dar oportunidade inclusive para o outro, esbravejar, achar que tem razão, mas você olha com maior satisfação para essa pessoa e fala: é melhor ser feliz do que ter razão. Isso faz parte da nossa história evolutiva. É esse estágio que nós precisamos alcançar. Semana que vem vamos ter um feriado, todo mundo já programando suas viagens. Mas o que é a Páscoa? Pelo menos agora para os cristãos. Porque no Antigo Testamento, na Torá, a Páscoa tem um significado para o povo hebreu, que é justamente quando eles estão saindo do Egito. Ela é relacionada à última praga que Moisés está verificando junto com o faraó para que consiga libertar o povo hebreu do jugo da escravidão dos egípcios. Mas para nós cristãos, que temos mais contato com o Novo Testamento,
Essa data nos remete a quê? A paixão de Cristo. A crucificação, ou seja, paixão, morte. E domingo é o quê? Ovo de Páscoa? A ressurreição do Mestre. E eu complemento ainda, como cristão espírita, que devemos lembrar que mais tarde o Mestre vai ascender ao Pai. E o nosso tema, por incrível que pareça, tem a ver com isso. Não podemos dar o que não temos. Deixa eu ver como é que eu faço aqui, né? Do lado? Do lado. O homem bom tira coisas boas do bom tesouro de seu coração, mas o homem mau tira coisas más do mau coração, pois sua boca fala o que seu coração está cheio. Essa passagem que está lá no Evangelho de Lucas, Jesus fala para os discípulos dele isso. Que nós falamos, nós divulgamos, nós exteriorizamos aquilo que trazemos dentro de nós. Aquilo que o nosso coração está cheio. Isso quando somos espontâneos. Porque aqueles que não são espontâneos ainda conseguem burlar um pouco esse sistema. Principalmente se for um psicopata. Que não tem empatia, que não sabe se colocar no lugar do outro e faz tudo para agradar. Mas de que estamos enchendo o nosso coração? O que é que está dentro de cada coração que aqui se faz presente? O que eu tenho colocado dentro do meu coração? Se forem coisas boas, é na nossa conduta que a gente percebe. É quando a gente percebe que é mais seletivo em relação ao que a gente escuta, ao que a gente vê, principalmente ao que a gente propaga, ao que a gente fala. Por que essa preocupação? Jesus, sempre falando de forma figurativa, quando diz que o coração está cheio, ele se remete a um lugar que é um grande tesouro. O tesouro do nosso coração. Que nós devemos guardar quem? Quem é que deve morar no nosso coração? O Criador, o Pai. O reino de Deus está dentro de vós. O reino dos céus começa em nós. Quando chega mais adiante em Mateus, por que ele fala por parábolas, de forma figurativa? Aí são os discípulos já perguntando por que Jesus estava falando com a multidão a mensagem de uma forma assim, cheia de simbologias, cheia de histórias. Parábolas eram histórias que eram tiradas de cenas do cotidiano. E ele responde: porque a vós, meus discípulos amados, que estão me acompanhando, a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, né, de Deus. Mas a eles não lhes é dado. O que Jesus estava querendo dizer? Vocês, de certa forma, já avançaram um pouco evolutivamente para entender o que eu estou fazendo aqui, para entender qual é a mensagem que eu trago. Como diz lá no Evangelho de João, e o Verbo se fez carne. Jesus era a palavra viva, é ainda a palavra viva, mas eu estou falando que naquele momento ele estava encarnado entre nós. Por isso o Verbo se fez carne. A própria mensagem, ele era o amor encarnado. Quando Kardec pergunta lá no Livro dos Espíritos, na questão número 1, que é Deus?
o que nós vamos achar como resposta? Inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, não é isso? Deus é amor. Essa inteligência suprema é amor. Imagina. E a gente já tinha acesso a essa informação nas escrituras naquela época. Quando a gente vai nos livros de Moisés, a gente encontra em Levítico, amar o próximo como a si mesmo, no capítulo 19, versículo 18. E encontramos amar a Deus acima de todas as coisas, com todo o seu coração, toda a sua alma, seu espírito, em Deuteronômio, no capítulo 6, do versículo 5. Então, não era novidade nenhuma para nós aquela época. Nós estávamos encarnados, viu? Passaram-se mais de 2000 anos. E aqui estamos, refletindo sobre as palavras do Mestre. Refletindo numa mensagem que é óbvia. E a gente não consegue praticar. Por quê? Por que é tão difícil? Vamos ver? Falo-lhes por parábolas, porque vendo não veem, e ouvindo não escutam, e não compreendem. Falam porque eles não estão preparados para assimilar a mensagem agora. Mas minha mensagem ficará. Ela é atemporal. Tanto que nós estamos hoje estudando o Evangelho, para entender cada passagem dessa, para ecoar dentro dos nossos corações, do nosso íntimo. Por quê? A nossa meta é essa. Uai, o que é que eu fiz aqui? Aperta a luzinha no meio, né? Atrás da onde? A vermelhinha atrás. Ah, meu Deus, eu tenho até medo. Ah, é isso, foi. Aqui, atrás de mim. Nós evoluímos do átomo ao arcanjo. A gente vai encontrar isso no livro A Gênese, no Evangelho segundo o Espiritismo. Vamos encontrar em algumas obras de Leon Denis. Do átomo ao arcanjo. O que é que estamos falando aí? O Espírito, lá na questão número 23 do Livro dos Espíritos, fica claro para nós que nós partimos, somos criados simples e ignorantes, mas nós partimos de um princípio inteligente. Que princípio inteligente é esse? É um princípio que está no átomo. No átomo. Em tudo. Deus está presente em toda a criação. Ah, Karina, mas e essa mesa? Sim. Por quê? Nós criamos a mesa. Quem nos criou? Deus. Então, quando a gente parte do... Alô? A gente parte do princípio, Deus está em tudo. Na verdade, eu nem posso dizer que Deus está em tudo. Na verdade, nós estamos nele. Quando estudamos no livro A Gênese, logo no primeiro capítulo, tem um depoimento de um espírito que eu acho massa. Hahnemann faz uma comparação do microcosmo com o macrocosmo. O que somos nós no universo? A gente olha para cima, vê um bocado de estrela, aí pensa, tem um bocado de planeta, já sabemos o sistema solar, nossa galáxia, agora já estamos saindo da galáxia, né, vindo estudando o universo, várias galáxias. Sim, o macro e o micro. Aí ele falando, imagine as nossas células no corpo. Imagine se você fosse, eu não digo nem átomo, uma célula, uma hemácia. A hemácia que percorre seu corpo todo, passa pelo coração, vai até a ponta do pé e depois volta. Esse ciclo, imagine, no micro. O que essa hemácia, se fosse racional, pensaria? Estou no universo. Isso aqui é uma galáxia circulando todo isso, todo o nosso corpo. O micro e o macro. Então, partimos desse princípio inteligente, passando pelos reinos, vamos nos aprimorando até chegarmos ao reino nominal,
Depois do reino animal, temos o que nós chamamos de reino hominal no Espiritismo. E é aí que nós atingimos a razão e temos a grande oportunidade de evoluirmos até atingirmos a angelitude. Por que isso? Porque quando nos tornarmos anjos, e vamos nos tornar, pode olhar para mim desconfiada, viu? Mas é uma realidade que não sou eu que trago somente para vocês, são os espíritos. Nós vamos interagir diretamente com o Criador. Ah, mas eu vou falar com ele assim, cara a cara, face to face? Não sei, porque agora a nossa inteligência não nos permite nem entender que é Deus. A magnitude do Criador. Ainda estamos muito limitados para chegar a isso. Nosso patamar evolutivo aqui no planeta de provas e expiações ainda nos limita a sermos definidos pela nossa dualidade. O que é isso? Para eu entender o que é bonito, eu preciso saber que existe algo feio. Para eu entender que existe o bem, tem que existir o mal. Ah, é por isso que existe o mal? A dualidade que vivemos nesse planeta. Tudo nós temos as polaridades opostas. Quando a gente vai lá no livro A Gênesis, eu acho interessante que a gente vê que Deus cria o mundo, né? Firmamento, as águas. E depois cria quem? Adão. Quando ele cria Adão, não poderia ser só Adão? Ou então criar depois um outro Adão? Não, ele pega e cria Eva, uma outra polaridade. Faltava alguma coisa em Adão? Não, não faltava. Faltava alguma coisa em Eva? Não, não faltava. O bonito deixa de ser bonito porque existe o feio? Não, bonito é bonito, o feio é feio. Tanto que os espíritos nos deixam bem claro, né? O bem sempre será o bem. E o mal sempre será o mal. Ah, é assim? É. Mas isso não quer dizer que são complementos. Não. Essa dualidade é necessária para a gente ter uma forma de dar valor às coisas. E o nosso ego, a forma como eu me vejo no mundo, precisa disso. E onde eu vou buscar o que eu acho que eu sou, baseado no que eu vejo nos outros. Então, eu posso dizer que eu acho que eu sou simpática porque eu conheço uma pessoa que é extremamente chata, antipática. Eu começo a ponderar os meus valores pelo que eu vejo nos outros. E muitas vezes a gente se perde por causa disso. Porque acaba se espelhando tanto no outro, olhando tanto para fora que esquecemos de olhar para dentro. E aí a gente se perde. Vem aquelas confusões mentais, não sei mais o que eu quero, não sei mais o que eu gosto. Os relacionamentos vivem nessas ilusões, começam assim, os relacionamentos amorosos, porque nós nos achamos incompletos e pensamos que vamos nos completar com um parceiro ou uma parceira. Porque trazemos isso desde os primórdios da humanidade. O relacionamento vai ser um complemento. Não, não é um complemento. O relacionamento, tanto que quando a gente fala, até estuda casamento, né, no Evangelho e no Livro dos Espíritos, deixa muito claro que é uma nova personalidade. Inclusive no direito civil a gente usa muito esse termo. É uma nova personalidade. Existe, vou botar aqui o trivial que nós conhecemos. O homem, a mulher, eles se casam, eles se unem em algum tipo de relacionamento, eles se unem e geram uma nova pessoa, que são eles dois juntos. Mas isso não elimina a individualidade. Ele continua sendo ele, ela continua sendo ela. Entenderam? Então, quando nós buscamos
o autoconhecimento e desenvolver as nossas virtudes, alimentar nós mesmos, nós estamos preparando o nosso coração para cumprir o maior mandamento. Qual é? Eu falei logo aqui. Amar o próximo como a si mesmo. Amar o próximo como a si mesmo. Que é igual a o maior mandamento, amar a Deus. Com todo o seu espírito, com toda a sua essência, com todo o seu coração. Então, quando eu amo o próximo, como a mim mesmo, eu estou amando a Deus. Eu preciso amar o próximo, eu preciso amar a mim mesmo, preciso amar o próximo e preciso amar a Deus. Essa tríade. E eu só vou poder fazer isso. O que é o amor, gente? Amar é o quê? É doar-se. Fica bem claro para a gente, espíritas, essa definição, que é a caridade em ação, não é isso? O amor é a caridade em ação. É essa autodoação que nós fazemos de nós mesmos. Para fazer isso, eu preciso ter o que doar. Eu não posso doar aquilo que eu não tenho. Então, ao invés de ficar cobrando dos outros como eles devem ser, o que é que eu tenho para doar? E se eu tenho, por que eu não estou doando? Já é outro problema. Então, a nossa trajetória é essa. Quando nós finalmente já estivermos ao nível de Jesus, vamos interagir diretamente com Deus. É como se fosse um grande ciclo. Deus nos cria, deixa que a gente passe por toda essa experiência até voltar para Ele. De uma outra forma que a gente vai compreender daqui a não sei quanto tempo ainda. A quem tem será dado ainda mais, e terá em abundância, mas a quem não tem será tirado até o que tem. Tem gente que acha difícil entender isso, né? Mas a gente teve aqui um exemplo com o livro, né? A quem tem será dado mais, né? Tanto que ele foi sorteado. Mas o que significa? A quem tem mais será dado, e a quem não tem, ainda o que tem será tirado. Jesus está se referindo a valores espirituais, aos valores morais, ao que nós temos dentro do nosso coração, o que nós temos que desenvolver. Então, quando eu desenvolvo a virtude da paciência, a virtude da inteligência, que ser inteligente também é virtuoso, a virtude da compreensão, da compaixão, da benevolência e por aí vai. Mas será dado. Por quê? Porque quando eu desenvolvo determinadas virtudes, elas me capacitam para desenvolver outras. É uma questão de treinamento. A gente tem que se esforçar para conseguir isso. Nada é conseguido sem esforço próprio. E se você virar e falar, mas eu não me esforcei e eu ganhei isso, é porque em algum momento na sua trajetória evolutiva, até você ganhar, você teve mérito. Mesmo que tenha sido em outra encarnação e você está recebendo agora. Estava predatado por Deus. Porque não existe nada sem esforço. Não existe resultado sem esforço. E a gente tem que buscar a vontade dentro de nós para desenvolver essas virtudes. Não ficar na ociosidade. Então, e o que tem, ou seja, a pessoa não tem e o que tem será tirado, não é uma contradição? Como vai ser tirado se não tem? Jesus está se referindo ao nosso apego material. Aí eu pergunto, hoje estamos aqui no centro, vendo uma palestra, refletindo sobre esse assunto, mas onde eu estive a semana inteira? O dia tem 24 horas. Estamos aqui durante 1 hora, 2 horas, pelo menos. E o resto do dia, e o resto da semana foi dedicado à minha espiritualidade, ao meu desenvolvimento de virtudes?
Ou foi a vida material? Porque eu vivo no mundo material e ele me exige demais. O corpo fica cansado, eu tenho que dormir, descansar, acordar em cima da hora, já agoniado, faz café, não faz café, sai correndo, vai para o trabalho, chega atrasado, pega engarrafamento, não pega e aí vai. E isso vai consumindo a gente o dia inteiro. Quando chega de noite, se for o dia do evangelho no lar, ainda faço um esforcinho, né? Para fazer o evangelho no lar. Mas se não for, amanhã eu vou pegar aqui, vou ler esse livro hoje e não consegue ler nenhuma página e dorme. Cuidou da espiritualidade? Cuidou do espírito? Não, mas tudo bem. Comeu, não comeu? Comeu. Tomou banho? Espero que sim. Escovou o dente? Amém, Senhor. E o espírito? E a higiene do espírito? Ficou onde? Cuidou que horas? Então é isso que Jesus está falando. Olha, eu vou tirar essa parte material porque ela está empatando sua evolução. E aí a gente se depara com situações na nossa vida que a gente vira assim, meu Deus, por que isso está acontecendo comigo? Eu vou ao centro uma vez por semana, ou vou à igreja, ou vou à missa, ou você... Sim, e aí se depara, eu sou uma boa cristã, um bom cristão, e se depara com um grande problema, que não sabe superar. Por quê? Porque diante dessa adversidade, eu vou me desesperar. Primeiro, essa mesma adversidade, quando vem e a gente está preparado espiritualmente, desenvolvendo, focado em desenvolver valores, quando ela vem, a gente está mais fortalecido para passar pela experiência. Já começa por aí. Mas se eu estou banalizando o meu lado espiritual e vem essa experiência, é o que nos remete lá no Livro dos Espíritos, a parte terceira, as leis morais. Quando Kardec pergunta: o que é a lei natural? O que é a lei de Deus? A lei divina? Os Espíritos falam, é muito óbvio. O nome já fala, lei divina, lei de Deus. É a única e verdadeira lei que o homem deve obedecer. Diz o que ele deve fazer e o que ele não deve fazer. E quando ele não a cumpre, ou seja, quando ele dessa lei se afasta, ele sofre. Aí a gente se depara com a grande adversidade e se questiona por que isso está acontecendo comigo. Não é no sofrimento que a gente procura Deus, não? Mas e se a gente estivesse com Deus o tempo inteiro? É difícil sofrer. Porque a nossa visão, a nossa compreensão é muito maior de mundo, de vida. Enquanto eu estou ainda preocupada com as picuinhas do dia a dia da minha vida material, perdida nisso, eu não estou dizendo para não se preocupar, se preocupe, mas e o seu lado espiritual? Então se preocupe também com o seu lado espiritual, principalmente. Porque estamos aqui de passagem, é a essência. O que é eterno é o nosso espírito. O que vai passar é a vida material, não somos nós. Nós vamos permanecer. Agora, só depende de cada um de nós aonde que vamos permanecer. Porque se eu estiver muito apegada nesse dia a dia e não trabalhei em minha espiritualidade, vou ter que vir aqui no centro de Iracema, nesses dias, né, do caboclo, para a gente conversar e tudo, fazer uma desobsessão, conversar, porque eu vou estar presa a esse mundo material. A gente vê isso em reunião mediúnica. Os espíritos desesperados, porque ainda estão atrelados até às atividades que faziam enquanto encarnados. Mas desencarnou, não precisa mais fazer isso. Mas eu tenho que ir para a minha empresa porque meu filho é incompetente. A empresa vai falir. Pelo amor de Jesus. Desapega. Então, a gente tem que passar por essa experiência. Isso que Jesus está querendo dizer. Quando a gente se preocupa com o lado espiritual, cada vez mais temos acesso às virtudes, acesso à compreensão da mensagem de Deus. Cada vez mais, em abundância. Mas se a gente não
está preocupado com o lado espiritual e sim muito mais preocupado com a vida material, com as nossas dificuldades. Ah, mas eu vou morrer de fome. Não vai não. Não vai não. Porque se a gente tem fé, se a gente tem ética, se você tem um coração bom, um coração que permite que você ajude o outro, por que você não vai ser ajudado? Não é causa e efeito? Acabei de falar agora há pouco, não é meritório? Ah, mas por isso eu vou cruzar os braços? Nunca. Lembra do esforço que eu falei? Temos que alcançar tudo através do nosso esforço. Para vocês terem uma ideia de como a gente se acomoda, eu vou contar aqui a história do monge e o discípulo. O monge e o discípulo, eles iam passando numa região da montanha, das montanhas assim, um lugar inóspito, não tinha nada, ninguém. E aí, depois que eles caminharam, viram um casebre. E eles precisavam descansar em algum lugar, pelo menos pernoitar. Aí viram um casebre muito pobre, parece coisa do interior. Eu assisti um filme até, inclusive, um menino que descobriu o vento, uma coisa assim, que eu... Aí você vê o choque de realidade. Eu sei que o monge e o discípulo chegaram e bateram nesse casebre. Morava um casal com 11 filhos. Acho que não tem nada para fazer nesse fim de mundo, pelo menos fazer filhos, né? Aí, ele, poxa, mas dá pra gente ficar aqui essa noite? Ah, filha, seja bem-vindo. Um coração bom. E aí ele, você vive de quê aqui, né? Ah, não, aqui a gente pelo menos tem uma vaquinha que sustenta a família toda. A vaquinha dá aí muito leite, a gente faz uns queijos também. De vez em quando eu peço pro meu filho levar esses queijos lá no vilarejo para vender. Mas é muito longe, então a gente fica por aqui mesmo. Ah, pô, interessante, muito bom. E eles ficaram ali alguns dias com aquela família. Uma casa pequenininha, mas aguentou bastante gente. Depois de uns 5 dias mais ou menos, eles... a gente precisa seguir viagem, vamos nos despedindo, tudo, fiquem com Deus, amém, Senhor, foi embora. Quando o monge já estava um pouquinho distante e era a noitinha, ele falou para o discípulo, olhou para trás e falou assim, pare, vá lá, pegue a vaquinha deles e jogue lá no precipício. Aí o discípulo olhou assim, tipo, monge, como é que eu vou fazer isso? Eles vão ficar sem ter o que comer. Vá, pegue a vaquinha e jogue no precipício. O que é o discípulo, gente? É aquele que está aprendendo com o seu mestre. O discípulo vai dizer, não vou não. Ele foi, pegou lá, pegou a vaquinha, puf, jogou no precipício. Ficou com o coração apertado e a consciência pesada. Mas seguiu viagem com o monge. E depois de quase 2 anos, ele com aquele coração apertado, nunca esqueceu essa família, só pensando, né? Deve ter morrido todo mundo de fome. Meu Deus do céu, eu tô com esse karma. Naquela época ainda era karma. E aí depois de 2 anos, teve a oportunidade de voltar para a mesma região. E pensou, vou lá visitar a família. Se é que sobrou alguém vivo, né? Quando ele chega, ele não reconhece o lugar. Um lugar cheio de plantações, uma casa bonita, bem pintada. Aí ele, poxa, morreram mesmo. Aí alguém comprou as terras deles. Que pena, deixa eu ver, né? Aí bateu lá, o dono abriu a porta e reconheceu ele. Oi, rapaz, você de volta aqui? Aí ele tomou aquele susto, ele pronto, que o próprio dono da casa vai me dizer que todo mundo morreu. Aí ele, e o pessoal, como é que vai? Todo mundo bem, meus filhos estão na cidade, inclusive teve um que agora já passou até no vestibular, começou a fazer faculdade. Aí ele, é mesmo? Aí ele, rapaz, mas tá vendo aí? Tudo verdinho, tudo, a gente agora tá produzindo grãos, né? Temos aí alguns animais. Aí ele, nossa, que mudança. Pois é, a noite que você foi embora, aconteceu uma grande tragédia. A vaquinha que a gente tinha aqui escorregou lá no precipício e morreu. E aí a gente teve que se virar.
foi aquela agonia, como é que a gente ia sobreviver. Sei que meu filho teve uma ideia de trazer uns canos e a gente botar uns baldes de água, fizer uns gotejamentos aqui. Aí eu me lembrei do filme que eu tinha assistido da África, né? O menino que inventou o vento. Com isso a gente conseguiu deixar todo o terreno molhadinho e propício, fértil para a gente plantar. Hoje também, graças a Deus. E como é que vai o seu monge? Aí ele, não, o monge está na minha cidade, quando chegar eu vou dar notícias de vocês. Aí ele sai com essa reflexão, nossa, eu pensando que todo mundo tinha morrido. Mas não, foi a adversidade que forçou a família a procurar uma saída, uma solução. E você não reconheceu nenhuma situação na sua vida que você passou por isso? Inclusive que você pensou que até que ia desencarnar? Ah, meu Deus, está doendo. Ah, meu Deus, como é que vai ser a partir de agora? Aquela preocupação. Em algum momento a gente já passou por isso. E passou, não passou? Passou, e muitas experiências ainda virão. Muitas. Mas se a gente se preocupa com o nosso espírito, porque somos espíritos, com essa preocupação de sermos bons, de amar, claro que seremos amados. E essas experiências a gente vai passar com a maior tranquilidade. O que fazer para então entrar na vida eterna? Jesus já estava pegando seus discípulos e mandando que eles fossem divulgar a mensagem, a boa nova. Falar que ao invés de se vingar, deveríamos perdoar. Ao invés de odiar o inimigo, amá-lo. E ele convida 70 discípulos e dá ordem de espalhar a mensagem. Aí depois, quando eles voltam, falando que fizeram coisas maravilhosas, Jesus está falando com os saduceus e um homem da lei, escutando, prestando atenção, resolve testar Jesus. Aí se aproxima dele e pergunta: Mestre, e o que eu devo fazer para alcançar a vida eterna? E Jesus, não é mestre da lei? Não sabe a Torá? O que é que está escrito lá na Torá? Nos 613 mandamentos, tem alguma coisa que serve, não? Tanto que Jesus fala: o que sabes? O que leis? Como entendes o que leis? Aí o próprio doutor da lei fala: o maior mandamento é amar a Deus acima de todas as coisas, com todo o seu coração, e ao próximo como a si mesmo. Aí, para não passar mal nesse momento, ele questiona Jesus: e quem é o meu próximo? Não é um doutor da lei, não sabe quem é o próximo? É porque não era tão óbvio assim não, realmente, para os judeus naquela época. O próximo é aquele do dia a dia, aquele que estava dentro da sua casa, na sua família. E como Jesus estava esclarecendo várias passagens da Torá, com a interpretação muito mais rica, ele questiona: e quem é esse próximo? E Jesus conta a parábola do samaritano. O bom samaritano. Jesus fala: um homem que vinha de Jerusalém para Jericó foi assaltado por ladrões. Esses ladrões lhe levaram tudo, deixaram nu, bateram nele, ele ficou lá sangrando, levaram seu animal e deixaram no meio do caminho. Ali ia passando um levita que trabalha no templo. Olhando o homem caído, nada fez. Passou um sacerdote que, olhando o homem caído, nada fez. E tem algumas traduções que ainda falam, né? Passou ao largo, como se dissesse, se distanciou para não chegar perto. Vinha um homem olhando aquele que estava caído, ensanguentado. Esse homem era um samaritano. Quando olhou esse homem caído, todo ralado, desacordado, parecia que estava morto, encheu-se de compaixão. Olha
encheu-se de compaixão. Ajudou esse homem. Passou azeite, vinagre em suas feridas, porque naquela época não tinha mertiolate, né? Não tinha algodãozinho, né? Passou azeite, vinagre em suas feridas, limpou-as, colocou esse homem no seu animal e levou para a hospedaria. Dormiu à noite com esse homem. No outro dia precisava seguir viagem e falou para o dono da hospedaria: o que ele precisar, dê tudo, que depois eu venho aqui e vou lhe restituir. E Jesus pergunta ao doutor da lei: quem foi o próximo do homem caído? E o doutor da lei não podia falar samaritano por causa de uma rixa que eles tinham com a Samaria, e se tornaria impuro só de falar o nome. Diz: aquele que lhe teve compaixão. O que é que ocorre quando passa um doutor da lei e um levita? São dois que têm contato com a instrução, com os mandamentos, sabem o que tem que fazer, socorrer um homem caído. Mas eles não pensam assim, até porque não conseguem identificar quem era aquele homem caído. Poderia ser um samaritano e eles iam ficar impuros. Não poderiam tocar uma pessoa que estivesse morta, um sacerdote principalmente, porque tinha que passar depois por um ritual de purificação que levaria quase 15 dias. Então, nesse momento, o levita e o sacerdote pensaram em si: eu não vou pegar não, vai que eu me torno impuro. O samaritano não. O samaritano, ele teve compaixão. O que seria essa compaixão? Quando a gente desenvolve a virtude da compaixão, a gente começa a desenvolver pequenas coisas, como gentileza. Mas não temos como confundir. Primeiro, desenvolvemos empatia, que é a identificação, né, com aquela pessoa que está conosco. A gente se coloca no lugar do outro. Basta? Não. Vamos ser gentis. Por quê? Tratar o outro como gostaria de ser tratado. Então você vai ser gentil. Mas se o outro está passando por uma grande dor, um grande problema, imagine alguém aí que você conhece que está passando por um período difícil. O que é que você faz? Ah, eu sento do lado e converso com essa pessoa, escuto o que ela tem para me falar. Sim, você está sendo gentil. Você está dando uma luz para aquela pessoa, aliviando o sofrimento dela, mas você não vai ajudar a resolver. A compaixão já é uma virtude ativa. Ela exige que a gente tome uma atitude. Então, quando você se enche de compaixão, quer dizer, você se identifica a um ponto de fazer alguma coisa e ajudar a resolver o problema. É essa a grande diferença. E Jesus, então, sabe o que é, né? Sabe quem é o próximo. Então, vai e faz o mesmo. Faz a mesma coisa. Age como o samaritano. Se queres, porém, entrar na vida eterna, guarda os mandamentos. Almejamos tanto isso. Outras religiões a gente fala, inclusive, que a gente está buscando a salvação. Sim, mas se a gente já sabe a receita, o que é que está difícil para colocar ela em prática? Porque quando a gente tem a receita de uma comida, a gente só sabe se vai dar certo se a gente fizer. Não, mas a gente fica na esfera da teoria. Estuda, estuda, estuda. Sai do grupo de estudo, quando chega em casa, aí briga por qualquer besteira. Briga porque não guardaram o prato de comida. Briga porque só tem uma TV ligada e nesse dia e tem que assistir seu programa favorito, mas já tem alguém que está assistindo. Por umas coisinhas que, pelo amor de Jesus. Então guarda os mandamentos. Lembra do amor que temos que desenvolver. Quem pratica a verdade aproxima-se da luz. Que verdade é essa? Essa verdade é o próprio amor.
Quanto mais praticamos o amor, mais próximos da luz. Que luz é essa? Deus. Lembra do átomo ao arcanjo. Vou amando, reencarnando, até que um dia estou na luz, estou em Deus, como um espírito mais evoluído. E aí é a grande pergunta: quem é Jesus para cada um de nós? Porque sabemos, através dos Espíritos, lá na questão 625, que Jesus é o guia e o modelo da humanidade. Não só pelo livro dos Espíritos, mas vários Espíritos corroboram isso. Guia e modelo da humanidade. Mas parece que está tão distante. Quem é Jesus? Eu, quando faço a oração, eu falo Jesus, meu irmão, meu querido amigo, de todas as horas, porque eu tenho Jesus como o meu próximo, um grande amigo, um irmão mais velho. Eu não tenho Jesus só como um modelo e guia, parecendo que eu estou colocando uma figura, né, pregada na parede, para ele representar isso. Não, é meu amigo. Tudo que eu sei, pelo menos até agora, hoje eu tenho essa compreensão. Tudo que eu sei, eu aprendi com Jesus. Porque a gente chega assim mesmo, no centro, não sabendo nada. Ah, meu Deus. E aí, em 2 anos de espiritismo, vai fazer palestra. Sobre o quê? Eu não sei nada. Mas cada palestra. Hoje eu passei o dia inteiro estudando. Não falei nem 10% do que eu estudei. Mas é a forma que a espiritualidade achou na minha pessoa para trabalhar isso. E cada um de nós aqui tem uma forma que a espiritualidade está querendo trabalhar. Qual é? Cada um do seu jeito. Eu mesmo, eu não sou médium. Eu sou média. Não sou médium. Quando comecei a frequentar centros espíritas, eu pensava, meu Deus, eu queria tanto ser médium, acho tão legal esse negócio de falar com os espíritos, assim, tudo. Me tornei, inclusive, doutrinadora, dialogadora, em reunião mediúnica, e achava aquilo maravilhoso. Estou falando com os espíritos. Hoje eu já não tenho essa necessidade, por quê? Eu ouço meu coração. É como se a intuição falasse o tempo inteiro. E que intuição é essa? São os espíritos. Então, não é uma mediunidade ostensiva. Mas a gente, quando abre o nosso coração para que esses valores entrem, eles conseguem entrar sim. Meus irmãos, para vocês terem ideia, como a espiritualidade faz coisas incríveis conosco. Retomando a história do nosso querido mestre, nosso irmão, amigo, amado Jesus. Quando a gente examina os evangelhos, a gente vai ver, primeiro, Jesus escolhe Pedro para ser seu discípulo, mais tarde apóstolo. Eu vou até pular logo para a classificação de apóstolo. Pedro, quem é Pedro? Um pescador. Mas não era um reles pescador, não. Pedro tinha uma boa fonte de renda. É filho de Salomé. O irmão dele, Tiago, também era pescador, tinha um frotas de barco. Não era pescadorzinho, não. Mas não era um homem de muita cultura. Era um homem bruto, ignorante a forma de falar, mas de bom coração. Aí Jesus, a ele, a Pedro, é que Jesus vai confiar o colégio apostólico. A primeira igreja, ou seja, a primeira instituição que vai fincar os valores do cristianismo aqui na Terra. Porque o cristianismo se torna cristianismo depois que Jesus ascende ao Pai. Aí ele já teve contato, né, depois da ressurreição, com os apóstolos dele, com os seguidores, com os 500 da Galileia. Aí
Então todo mundo já sabia quem era Jesus. Não era só aquele que estava curando e tirando demônios das pessoas. Não, desobsessão. Não era só isso. Agora Jesus era muito mais. E foi a Pedro que ele confiou isso. Essa grande tarefa. Ao homem rude. Ao homem que o negou 3 vezes. Olha que coisa interessante. 3 vezes. Jesus podia simplesmente falar na última ceia: Pedro, querido, tenho uma grande missão para você, mas não sei se eu vou confiar em você não, porque você vai me negar 3 vezes. Porque ele falou na última ceia para Pedro que ele seria negado 3 vezes. Não, ele confia, porque ele sabe o que temos lá na frente. E Saulo, perseguindo os cristãos, os primeiros cristãos, matando todo mundo, inclusive Estevão. Para tudo, para. Aí o cavalo dá aquela empinada e Saulo, sem enxergar quase nada, só vê um brilho de uma luz. Saulo, por que me persegues? E Saulo só disse: o que queres que eu faça? E fez. Jesus dá a missão de espalhar a mensagem por vários pontos do mundo. Naquela época que o mundo era muito pequeno. A quem? Ao maior perseguidor dele. Ao maior perseguidor dos seguidores dele. Por isso que Saulo se torna o grande Paulo. Não é ironia, não? Jesus ressuscita no domingo. Agora, quem testemunha? A primeira pessoa que crê, vê e anuncia. Hoje a gente podia dizer que era uma prostituta, mas naquela época mais chique de falar cortesã. Maria Madalena. Poxa, não podia ser a mãe dele? Virgem Maria, Nossa Senhora? Não, tinha que ser o fruto da lama, para anunciar que ele estava entre nós ainda, e agora somente em espírito. Para por aí. Vou encerrar só com um exemplo. Aliás, porque são muitos. Eu fico pensando, a mulher de fluxo de sangue contínuo. Quem é mulher aqui sabe o que é menstruar uma vez por mês, padecer de umas de 3, outras até 8 dias. Tudo que muda no nosso corpo, a gente se sente fraca, a gente se sente inchada, é aquele incômodo. E naquela época ainda éramos impuras durante o período da menstruação. Aí uma mulher sangra todos os dias, sem parar, por mais de 12 anos. Todos os dias. Não sei como não tinha morrido, né? Porque a gente fica anêmica logo. Mas ela pensa e tem fé o bastante para concluir que se ela pegar na veste de Jesus, será o suficiente para ficar curada. E é curada. E Jesus fala: sua fé lhe curou. Zaqueu, desse tamanho, sobe num sicômoro, numa árvore, e fala: ele vai passar por aqui, pelo menos eu vou vê-lo. Zaqueu, desce daí. Desce daí, Zaqueu, odiado, publicano, só quer receber imposto. Desce. Ninguém gostava de Zaqueu. Era um cobrador de imposto. Desce, porque hoje eu vou comer na tua casa. Na minha casa? O que vão pensar de um homem abençoado entrando na minha casa para comer comigo? Pelo amor de Jesus! Imagine aquele povo. Se fosse a gente naquela época. Aliás, deve ter sido, né? Ei, miséria, como é que esse homem diz que é um Messias? Esse homem fica curando todo mundo, agora vai na casa de um publicano. Esse homem que fica cobrando imposto da gente. Esse homem que não vale nada. Ah, com quem pouco se mistura, farelo come. Não é assim que a gente pensa? É. Jesus entra na casa de Zaqueu. Quem era Zaqueu, gente? Um homem de coração. Exercia o que tinha que exercer. Cobrava os impostos? Cobrava. Mas ele falou: Senhor, se eu passei a perna em alguém, se eu cobrei mais do que devia a alguma pessoa,
que eu perca todos os meus bens. E ele fala, oh meu Deus do céu, eu sei que não precisa nada disso, porque a salvação está em tua casa. E nós? E nós, neném? E nós? Tem algum publicano aqui? Tem alguém com o pé no charco da lama, que não consegue nem tirar? Tem alguém grosso, empacado na vida, que nega Jesus? Tem alguém perseguindo Jesus aqui? Se Ele deu para todos esses nossos irmãos grandes missões e grandes bênçãos, por que não daria para nós? É a nossa reflexão de hoje. Então, Jesus, nosso guia e modelo. Encerrando, nós somos a luz do mundo. Jesus diz isso. Somos ou não somos a luz do mundo? Sim. Eixe, tem uns que estão para vir curto, né? Somos? Sim. Somos a luz do mundo. Alguém aqui sabe quem era o discípulo que Jesus mais amava? Vai ganhar um livro. Hã? Quem dá mais? Quem dá mais? O discípulo de Jesus mais amado. Quem leu o livro Boa Nova sabe. Quem leu o Evangelho sabe. Quem leu os Evangelhos na Bíblia sabe. O discípulo que o mestre mais amava era quem? João? Tem certeza que era João? João. Quem que na cruz está lá com as mulheres, porque os discípulos de Jesus todos sumiram na hora da crucificação. Até Pedro negou Jesus, lembra? Sumiu todo mundo, correu. Eu não sei quem é esse cara não. Vai sobrar para mim. É assim que a gente pensa? Sai de baixo. João estava lá, com a mãe de Jesus, Maria. Que inclusive é para quem Jesus entrega a mãe, a João. Homem, eis aí a tua mãe. Mulher, eis aí o teu filho. Já consagrando o amor universal que nós temos que trabalhar aqui na terra. Mas quem fala que é o discípulo mais amado pelo mestre é o próprio João, no Evangelho de João. A gente encontra várias passagens no Evangelho de João. Porque fulano, Tiago, se reportou ao discípulo mais amado. E no momento de saber quem era o traidor, o discípulo mais amado perguntou. O discípulo mais amado, que estava sentado à sua direita, perguntou. Aí quando a gente olha, é João que está lá. Por várias vezes. Alguém disse que João era o discípulo mais amado? Diz. Quem? O próprio João. Por quê? Porque ele se via assim. Como é que eu me vejo? Eu me vejo pelo resultado do que os outros pensam, os outros querem de mim? Ou eu me vejo pelo que eu sinto, pelo que eu sou, pelo que eu trago no meu coração? Muita paz para todos. Muita pergunta. Ganhou um livro. Vai ficar com o meu livro dos espíritos. Cheguei a arriscar não. Eu falei que ia ganhar um livro. Meus irmãos, a palestra assim de reflexão.